Neste terceiro episódio do Contribuinte Cast, eu, Ragélia Canavati, advogada tributarista, estou aqui para te esclarecer sobre as principais dúvidas que todo empreendedor tem na constituição de sua empresa. Você sabe quais os tributos incidem ao abrir uma empresa? Para iniciar, eu preciso te esclarecer que não basta apenas a vontade de se tornar empresário, deixar de ser empregado e passar a ser patrão, hein? Mas é necessário realizar alguns estudos, como, por exemplo, viabilidade da atividade local, entre outros. Mas não é sobre isso que eu vim falar aqui com você. Antes de tudo, é necessário saber o objetivo financeiro, econômico e social que aquela empresa irá possuir. Logo, saber qual tipo de empresa pretende criar da origem é muito importante. Destaco aqui para ti que para diferentes atividades e números de sócios existem diferentes tipos de empresa. E é importante, muito importante, saber quais são e como se diferenciam antes da abertura. Sabe por quê? Isso vai refletir nos direitos e deveres, principalmente na administração do negócio. Logo, não tenho eu como falar quais são os tributos que você vai pagar ao abrir a sua empresa sem te explicar quais são os tipos de empresas que você pode constituir. Então, vamos aos tipos de empresas que você pode constituir. O primeiro tipo de empresa que você pode constituir é a empresa individual, logo o empresário individual, como muitos chamam. O empresário individual, ele exerce, como o próprio nome diz, a atividade empresarial. Ele atua individual, sem sociedade nenhuma. Sua responsabilidade é ilimitada, presta atenção aqui. Se você não sabe o que significa isso, o fato da responsabilidade ser ilimitada significa que aquele empresário individual, ele vai responder com seus bens pessoais pelas obrigações assumidas com a atividade empresarial. Então, muito cuidado! O empresário, ele pode exercer atividade industrial, comercial ou prestação de serviço, exceto profissão intelectual. Quando eu falo profissão intelectual, logo você pode verificar a questão dos advogados, médicos, engenheiros, arquitetos, psicólogos e entre outros, tá? Agora, muita calma nessa hora. Esses atuarão individualmente como sócios ou através de constituição de uma sociedade simples, que eu vou te falar mais lá para frente, tá bom? Agora, vamos ao segundo tipo de empresa que você pode constituir? Gente, esse segundo tipo de empresa é o que eu diria que é o mais atual. Todo mundo já ouviu ou conhece alguém que é MEI. O MEI nada mais é do que um microempreendedor individual. É um empresário individual que possui uma receita bruta anual de até 81 mil, viu? Ou 6.750 em média por mês de apuração para o primeiro ano do exercício, tá? Ele pode ser optante do Simples? Pode ser optante do CIMEI, como falam, também. Deixa eu te explicar como é que funciona no Simples. O Simples Nacional, como o MEI, ele estabelece valores fixos mensais, que não seja sócio, titular
ou administrador de uma outra empresa, que possui, no máximo, ele deve possuir um empregado que receba exclusivamente o piso da categoria profissional. Não tenha mais do que um estabelecimento. Logo, a gente aqui não consegue vislumbrar um MEI que possui uma filial, por exemplo. Esse é um requisito importantíssimo e aqui eu destaco para vocês. Ele é um dos mais importantes entre todos os requisitos. Agora, friso, o MEI paga os tributos na forma do CIMEI. O que é isso, Rachel? Muito simples. O CIMEI, ele fixa valores mensais, como, por exemplo, 5% referente ao salário mínimo. Muita atenção, o salário mínimo sofreu reajuste, logo, existe um reajuste na contribuição do MEI. Essa contribuição é relativa ao INSS do próprio empresário, o próprio MEI. Mais R$1 relativo ao ICMS se ele for indústria ou comércio, ou atuar com serviço de transporte intermunicipal e interestadual, tá? Mais R$5 relativo a ISS, toda vez que ele for prestador de serviço ou prestar serviço. Agora, importante que eu friso aqui para vocês. O MEI, ele é dispensado de escrituração contábil. E lembra que eu falei que ele paga contribuição referente relativa a INSS? Logo, ele tem direito a alguns benefícios previdenciários, como, por exemplo, a aposentadoria por idade. Bacana, né? Agora vamos ao terceiro tipo de empresa que você pode constituir. É a sociedade empresária. Nesse tipo de empresa, é possível, tá? A atuação coletiva entre 2 ou mais sócios, sendo sua responsabilidade limitada ao capital social que ali foi integralizado. Meus colegas contadores sabem muito bem o que eu estou falando. E se você não sabe, eu vou te esclarecer. Capital social é aquele valor que você investe para abrir uma empresa. Por exemplo, capital social, lembre-se, pode ser a integralizar, que é quando aquele capital que você vai integralizar em um determinado prazo, ou aquele capital social que efetivamente já está integralizado, que é aquele capital social que você usa muitas vezes como capital de giro, por exemplo. Eu vou te explicar mais lá na frente sobre isso, tá bom? Agora vamos voltar ao terceiro tipo de empresa, que no caso, nós estamos falando da sociedade empresária, tá? Essa espécie de sociedade empresária é a mais adotada no Brasil, viu? Muita gente conhece. Se você não ouviu falar, escute pela primeira vez. Se você já ouviu, parabéns. Estamos falando da sociedade limitada. Por ser mais simples, pela proteção patrimonial e pessoal dos sócios, tá? Por isso que ela é muito comum no Brasil. Gente, essa é muito comum para o exercício da atividade própria do empresário. Aqui eu vislumbro e eu digo aqui para vocês. Atividade própria do empresário que trata sobre produção, circulação de bens e prestação de serviços. Aqui eu não estou falando nada sobre profissão intelectual, tá? Logo, excluam daqui qualquer produção, qualquer profissional intelectual daqui. Aqui, a responsabilidade dos sócios ela é limitada ao capital. Eu falei lá em cima, lembra? Os sócios eles não respondem pelos seus bens pessoais, pelas obrigações da empresa após a integralização do capital social. Lembra que eu te falei que ela é a mais adotada no Brasil por ela ser simples, tá? De fácil constituição, quando eu falo simples, tá? E que ela possui a proteção ao patrimônio pessoal dos sócios. Aqui existe essa proteção, é justamente isso, é sobre essa responsabilidade limitada ao capital que cada sócio integralizou que eu estou te falando sobre a proteção. Isso é proteção de patrimônio. Isso é exatamente a responsabilidade que você precisa fixar. Muito importante, tá? A sociedade empresária limitada, ela é uma pessoa jurídica que possui um patrimônio próprio. Lembra que eu te falei do capital social que foi integralizado? Pois é.
Isso não se confunde jamais com a pessoa física dos sócios e dos seus respectivos patrimônios. Logo, se você que está prestes a constituir uma sociedade empresária e essa sociedade empresária limitada, você for integralizar um patrimônio de, por exemplo, R$10.000. Logo, se porventura você tiver algum transtorno lá na frente, ninguém vai afetar o que você tem como, por exemplo, na sua conta poupança. Ou, digo mais, ou ainda penhorar o seu imóvel, por exemplo, caso você for o sócio e não tenha integralizado o seu imóvel naquela sociedade. Isso é muito importante, tá? Agora, um alerta, gente. Podem responder com seus bens pessoais somente no caso em que haja uma comprovação de má-fé. Gente, o que é má-fé? Má-fé no direito significa uma sonegação fiscal, uma confusão patrimonial, por exemplo, estelionato, fraude contra credores quando está diante de uma execução fiscal, por exemplo, ou uma execução. E muito importante, dívida trabalhista inclusive, tá? Agora, já que a gente já sanou todas as dúvidas a respeito da sociedade limitada, vamos ao quarto tipo de empresa que você pode constituir. É a sociedade simples. A sociedade simples é uma pessoa jurídica que possui uma atuação coletiva. Logo, 2 ou mais sócios. Quando eu falo atuação coletiva, lembre-se de quantidade de pessoas. Logo, 2 ou mais pessoas que juntas, na nomenclatura de sócios, constituem aquela sociedade. Se eu não fui clara antes, agora eu vou precisar ser o mais clara possível para que você não confunda que nesse tipo de sociedade, a sociedade simples, que eu estou te falando aqui, a responsabilidade dos sócios, diferente da anterior, aqui ela é ilimitada. Logo, eu preciso te esclarecer. Passando a responsabilidade dos sócios a ser limitada ao capital social, isso só acontece se essa sociedade simples, ela for uma sociedade simples limitada. Aí sim, nós estaremos diante de uma responsabilidade dos sócios limitada ao que cada um integralizou a título de capital social. Agora, Ragélia, para que você complicou tudo. Pelo amor de Deus, me explica. Gente, numa sociedade simples podem ocorrer 2 tipos. Ou ele é uma sociedade simples, limitada, tá? Que a responsabilidade dos sócios, ela se torna ilimitada, o patrimônio pessoal do sócio, ele vai sim responder, tá? Ou ela pode se tornar uma sociedade simples limitada. Quando ela se torna uma sociedade simples limitada, ela está limitada sempre ao capital social. Toda vez que você vê a frase, a nomenclatura limitada, lembre-se que a responsabilidade daqueles sócios é limitada ao capital, ao valor que cada um integralizou a título de capital social. Importante, aqui eu friso bastante para vocês. A sociedade simples, aqui, é uma pessoa jurídica que presta serviço de profissional intelectual de natureza científica, artística ou até literária, sem o elemento empresa. Lembra que eu te falei anteriormente? Numa sociedade empresária, não existem atividades intelectuais de natureza científica. Não existe. Agora, já uma sociedade simples, ela é justamente para aquelas pessoas jurídicas que prestam serviço como intelectual,
de natureza científica, natureza artística, literária. Aqui você vai encontrar médicos, advogados, dentistas, engenheiros, arquitetos, enfim. Na Constituição da sociedade simples. E ela pode ser simples, puramente simples, ou ela pode ser uma sociedade simples limitada, tá? Isso vai variar quando você quiser ter uma responsabilidade ilimitada ou uma responsabilidade limitada. Agora que eu já te esclareci sobre sociedade empresária, sociedade simples, eu vou para o quinto tipo de empresa que você pode constituir. Eu estou falando da EIRELI. Alguém já ouviu falar? A EIRELI nada mais é, gente, do que uma atuação individual sem a necessidade de um sócio. Aqui, a responsabilidade do empresário, ela é limitada ao capital, que nada mais é do que o valor que ele está investindo com dinheiro, bem, imóvel, por exemplo. Aqui, você pode estar se perguntando, mas qual é a diferença entre a sociedade empresária, a sociedade pura simples e uma sociedade simples limitada? Se eu vejo que a responsabilidade ela é limitada, gente, na EIRELI existe uma obrigatoriedade que ela é primordial para a possibilidade da atuação individual aqui. É a obrigatoriedade da integralização de, no mínimo, 100 salários mínimos. Se você está se perguntando, nossa, que terrível. Sem isso, você não pode constituir uma EIRELI, tá? A EIRELI, como eu já te falei, ela não precisa de sócio. Logo, a responsabilidade ela é limitada. Só existe uma pessoa ali no comando. Se é que você me entende. Ela protege o patrimônio pessoal daquele indivíduo através da separação patrimonial, que eu já te expliquei anteriormente, lembra? A EIRELI é uma pessoa jurídica com patrimônio próprio que não se confunde, jamais deve se confundir, tá? Com o patrimônio daquela pessoa física, daquele empreendedor e o seu respectivo patrimônio. Gente, o empresário titular da EIRELI, ele poderá responder por seu patrimônio pessoal, sim, tá? Pelas mesmas obrigações que eu já falei anteriormente, se for comprovada uma má-fé. Todavia, hoje em dia, pelo dever da integralização, gente, é muito alto. O valor, no mínimo, 100 salários mínimos para integralizar de capital é muito alto. Logo, esse tipo de sociedade não é muito atrativo. Então, atualmente, a gente não vê muita constituição de EIRELIs assim. Logo, eu já estou te esclarecendo que existe um sexto tipo de empresa que diria até que está matando a chamada EIRELI. Sabe qual que é? É a sociedade individual. Já que eu estou te falando da sociedade individual, eu tenho que te falar que ela é muito recente. Ela foi criada, para você ter uma ideia, em setembro do ano passado. Eu estou falando da Sociedade Limitada Unipessoal. A Sociedade Limitada, que até então somente podia ser constituída na forma pluripessoal, que é justamente aquele instituto que eu te falei anteriormente, uma, duas ou mais pessoas para se tornarem sócias e assim constituir uma sociedade, gente, aqui acabou isso. A sociedade limitada, ela pode sim ser constituída por uma ou mais pessoas. Mas lembra, uma pessoa já pode constituir uma sociedade limitada, individual limitada. Se for unipessoal, aplica, gente, o documento de constituição do sócio único, tá? No contrato social. Ele sozinho vai estar ali no contrato social daquela empresa. Nesse passo, e por ocasião do fenômeno da sociedade limitada unipessoal,
passou a ser possível o registro dessa nova pessoa jurídica com capital social inferior a 100 vezes o salário mínimo vigente. Logo, já estou te esclarecendo o porquê que a Eireli não é mais tão atrativa assim. Agora que você já sabe quais são os tipos de empresa que você pode constituir, fica mais fácil. Claro, eu estou te falando sobre as obrigações tributárias, até porque você já sabe qual é o tipo de sociedade, de empresa que você possa vir constituir, se esse é o seu objetivo. Já que você já sabe qual o tipo de empresa vai abrir, agora é necessário saber. Gente, aqui eu friso bastante. É muito importante você saber qual regime tributário você deverá adotar. Já que essa é uma parte muito importante no nascimento de uma pessoa jurídica. Afinal de contas, é ele que define a obrigatoriedade do cumprimento das obrigações tributárias, sejam elas principais, que é o dever de pagar tributos, ou as acessórias, como, por exemplo, uma escrituração contábil. Sejam elas, tá? E aqui, tô te falando, logo, é preciso conhecer os melhores possíveis de enquadramentos e saber qual o mais adequado para o seu caso. Aqui, eu te faço um lembrete, que é meramente um conteúdo informativo. Se você quiser saber mais detalhes, o que eu te recomendo desde já é a assessoria de contador e advogado tributarista. Mas vamos voltar ao conteúdo, que isso que importa. Vamos falar do Simples Nacional? O Simples Nacional, ele é um regime tributário para aquelas pessoas que não querem saber de burocracia. Gente, quando se fala de burocracia, esse enquadramento é o mais vantajoso. O Simples, ele exige apenas uma entrega anual. Sabe o que é isso, gente? Nossa, isso é um paraíso para quem quer fugir da burocracia. Essa entrega anual, essa exigência, nada mais é do que a declaração das informações socioeconômicas e fiscais, o chamado DEFIS, além da apuração mensal dos impostos, viu? Já em relação às alíquotas de tributo, esse enquadramento, você simplesmente estar no Simples, geralmente é mais adequado às micro e pequenas empresas. Vou já te falar o porquê. Isso se dá ainda que a aplicação dos percentuais dos impostos sobre o faturamento bruto não seja apenas o lucro. As porcentagens, elas são reduzidas em relação a outros regimes também. Aliás, algumas das siglas que compõem a guia mensal do Simples Nacional têm uma redução ou isenção nas primeiras faixas de faturamento. Quando eu estou te falando isso, quando eu falo em sigla, é exatamente os tributos que você vai pagar. O Simples nada mais é do que uma forma, um regime diferenciado a todos os empreendedores que buscam abrir o seu primeiro negócio. Ele foi pensado justamente para isso. Tá? Vamos simplificar para o empreendedor. Agora, vou te falar. A apuração dos impostos no regime simplificado, ela é dividida por anexos, referente às atividades distintas. Isso aqui eu já te faço o convite. Se você quiser saber mais sobre o Simples Nacional, dá uma conferida na legislação do Simples. Lá você vai estar por dentro que em todos eles há faixa de receita relativa aos últimos 12 meses. Definem em quanto você será tributado sobre o seu faturamento. As alíquotas a serem aplicadas nesse regime estão distribuídas conforme o ramo de atividade, como, por exemplo, comércio, indústria, prestadores de serviço, todos divididos em anexo. Isso, gente, vale a pena conferir a legislação. Volto a falar para vocês. Você só vai conseguir saber qual alíquota você vai
ter que fazer o recolhimento quando você verificar toda a legislação. E, gente, já te falo logo, importante, o Simples é a melhor opção para as pequenas empresas, especialmente para os prestadores de serviço. Mas se o faturamento for alto, presta atenção, essa pode não ser a melhor escolha para organizações de comércio e indústria, viu? Aqui, muita, mas muita calma nessa hora. Sabe por quê? Gente, o Simples, ele possui alíquotas progressivas e incidentes sobre a receita bruta. Logo, em algum momento elas podem acabar mais onerosas que as opções que tributam o lucro, que tem percentuais vedados, por exemplo. Agora, se você já sabe tudo sobre o Simples, ou o Simples não é a sua praia, vou te falar sobre o lucro presumido. Esse regime, ele tem esse nome pela forma de aplicação dos impostos federais, que são eles, o imposto de renda à pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Gente, eles incidem apenas sobre o lucro presumido do negócio, definido a partir das faixas de presunção de atividade, em período trimestral. Aqui, lembra que eu te falei que o Simples, você vai fazer uma apuração mensal dos impostos? Já no lucro presumido, a apuração ela é trimestral. É muito importante te esclarecer que a base de cálculo dos tributos para o trimestre, ela aplica-se da seguinte forma: 15% a título de imposto de renda à pessoa jurídica e 9% a título de contribuição social sobre o lucro líquido. E, gente, importantíssimo, caso a tua presunção aqui, ela resulte em mais de 20 mil de lucro para cada mês do trimestre, ocorre o adicional de imposto de renda, que nada mais é do que 10%. Além disso, se a atividade da empresa for prestações de serviço, a base é 32%. Lembra que eu te falei sobre uma vantagem muito grande para os prestadores de serviço? Para o Simples? Pois é, já no lucro presumido já não é tão legal assim. Vamos colocar isso na ponta do lápis? Vamos citar um exemplo aqui. Se a tua empresa, ela fatura 300 mil no trimestre prestando serviço, o teu lucro presumido é de 96 mil, certo? Para os 3 primeiros meses. Ou seja, 32 mil por mês. Nesse caso, a tua tributação vai ser correspondente a 26.640. Agora, se você está se perguntando como é que eu fiz esse cálculo, gente, esse cálculo é um cálculo de taberna. Sabe, mercearia? Vamos lá. Se o teu lucro presumido é 96 mil, multiplica ele por 15%, que é o imposto de renda à pessoa jurídica. Você vai ter um resultado de 14.400. Eu já tenho imposto de renda. Dá o ok aí. Agora, vamos calcular a contribuição sobre o lucro líquido? 96 mil. Multiplica por 9%. Aí você vai ter o resultado de 8.640. Mas tu teve um adicional de 36. Esse é um lucro adicional. Logo, ele está ultrapassando, né? Aqueles 20 mil que eu tinha te falado. E multiplicando pelos 10% do adicional do imposto de renda à pessoa jurídica, gente, vai dar 3.600. Soma tudo, é 26.640. Conta de mercearia, conta de taberna. Assim que se calcula o lucro presumido. Agora, não esquecendo que as empresas enquadradas nesse regime pagam mensalmente 2 contribuições. E essas contribuições, elas incidem sim sobre a receita bruta. Elas são, nunca esqueça o PIS e jamais a COFINS.
Já ouviu falar disso? Os seus percentuais são 0,65% e 3%, respectivamente. Agora, não esquece que tem imposto estadual e imposto municipal, viu? A depender da atividade da empresa, o ISS e o ICMS, eles são apurados e pagos individualmente aqui, de acordo com cada diretriz regional, a operação da empresa, essas coisas. O ICMS, ele é cobrado sobre toda a receita proveniente de venda ou industrialização. Isso aí você já sabe, porque eu já te falei no episódio 2º. Agora, muito importante, os créditos fiscais adquiridos em compras, eles podem ser utilizados para a redução dos valores a serem pagos. Isso aqui eu estou falando do famoso, da não famosa, não cumulatividade do ICMS, que te confere um crédito. E eu estou te falando já um crédito tributário, um crédito de ICMS. Por quê? Porque o ICMS é não cumulativo, lembra? Agora, já o ISS, ele é aplicado sobre o faturamento total do serviço prestado. Aqui ele admite uma geração e aquisição de créditos em algumas situações, tá? E depende de cada município. E não termina por aqui. Ainda tem obrigação acessória, que se não cumpridas, elas acarretam algumas multas, algumas sanções, como, por exemplo, a inviabilidade de emissão de certidão negativa, por exemplo. Se tua empresa que você está querendo que ela participe de alguma licitação, ela vai precisar, gente, de certidão negativa. Se, porventura, você deixou de cumprir alguma obrigação acessória, é claro que você não vai ter a certidão negativa nunca. Então, muito importante, além das obrigações principais serem cumpridas, também honrar com as obrigações acessórias. Aqui, em quesito de burocracia, ela é um pouquinho maior que o simples, tá? Até porque você já deve ter percebido, pelo que eu já te falei aqui, que existem apuração individual, são apurações individuais dos impostos, tá? E ela é gerada de forma individual cada declaração. Há uma necessidade também de se escriturar PIS, COFINS, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, CLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido, PIS e até mesmo o IPI, caso a empresa seja comércio ou indústria, tá? E tem ainda a questão do ISS, se for prestador de serviço. Agora, nenhuma dessas obrigações elimina as demais da empresa. Sabe qual que é? Gente, quando se fala de obrigação acessória, sempre tenha em mente que obrigação acessória, muitas são contábeis. Sabe aquela escrituração contábil? Pois é. Tem também uma que é enviada direto para o fisco, via sistema público, tá? Esse sistema público, ele é chamado SPED, que nada mais é do que o Sistema Público de Escrituração Digital, pelas empresas. Fora do Simples, logo, você já sabe. Empresa do Simples não necessariamente precisa fazer essa escrituração, por isso a não burocracia, tá? Isso também é muito vantajoso para o Simples, mas lucro presumido, lucro real, escrituração é necessário, até porque é uma obrigação acessória obrigatória. Muito importante, gente, na verdade é mais do que importante, é um alerta. Se você abrir uma sua empresa e adotar o regime do Simples e depois mudar o enquadramento tributário, por verificar algumas questões, quando o teu regime simplificado ele não for mais vantajoso, por exemplo, ou você for excluído do regime por alguma ausência do cumprimento de alguma obrigação, seja ela principal ou acessória, gente, isso só é bom, tá? Se você não for prestar serviço. Se você for prestar serviço, queira sempre adotar o Simples Nacional. Se você não for, agora, eu vou te falar por quê. Lembra que eu te falei que só é bom se você for uma empresa que não preste serviço? Por quê? Pois essas atividades, elas têm uma faixa de presunção de lucro e contribuição sobre o lucro líquido muito alta.
Logo, você sair do simples e enveredar para um lucro presumido, isso vai ser oneroso. De maneira geral, o lucro presumido, ele deve ser a opção quando ele for um fator impeditivo. Quando houver um fator impeditivo ou quando a receita bruta da empresa é alta em vendas e industrializações, gente. E a margem do lucro, ela é baixa, ela for baixa, tá? Mas ainda acima das faixas de presunção. Sabe por quê? Nunca esqueça o adicional dos 10% do imposto de renda da pessoa jurídica, tá? Isso é extremamente fundamental. Você tem em mente que, estando no lucro presumido, tem um adicional de 10% do imposto de renda da pessoa jurídica. Agora, a gente precisa falar dele. Acabou o lucro presumido aqui. Vamos falar dele? Lucro real. Geralmente, o lucro real é a última escolha do regime tributário para abrir empresa. Ele tem funcionamento muito parecido com o presumido, em alguns aspectos só, tá? Mas o imposto de renda à pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, elas são tributadas pelo lucro total da empresa. Aqui não se presume, tá? Aqui é o lucro real, como o próprio nome diz, é o lucro real, é o lucro total da empresa. E as contribuições de PIS e a COFINS, elas aumentam. Gente, elas aumentam aqui. Ela vai de 0,65% para 1,65%. E ela vai de 3% para a COFINS para 7,6%. Pois elas são apuradas, aproveitando os créditos que, em alguns casos de compras e despesas. Aqui existe algo que pode ser atrativo. Aqui você pode deduzir as suas despesas, tá? E se aproveitar de alguns créditos que venham serem oriundos do PIS e da COFINS. Além disso, há uma maior burocracia. Gente, aqui, se você pensava que no lucro presumido você ia ter burocracia, aqui, meu amigo, minha amiga, você vai ter uma chuva de burocracia. Quando eu falo isso, eu já falo logo para te situar, tá? Agora, por outro lado, se o negócio é enquadrado no simples, simular o presumido, você perceber algumas vantagens, o real ainda pode ser melhor, viu? Gente, sabe por que eu tô falando isso? Por tributar apenas o resultado líquido, de fato, com os maiores impostos, com seus maiores impostos, que são sempre, gente, hoje é da pessoa jurídica e contribuição sobre lucro. Ele pode gerar economia se a organização tiver margens menores do que a presunção do lucro do enquadramento, que eu já te falei que é o lucro presumido, tá? Assim, aqui nesse caso, a burocracia desse regime, ela impõe sempre que deve ser levada em consideração e você precisa saber disso. Além das obrigações acessórias já existentes no presumido, aqui você ainda vai ter muito mais obrigações, como, por exemplo, o livro de apuração do lucro real. Quem já ouviu falar do famoso LALUR? Contadores e contadoras sabem do que eu estou falando. Aqui são tantas obrigações acessórias que você precisa cumprir que os custos com o pessoal poderão aumentar. Então, lembre-se disso, tá? Agora, vamos concluir com a informação que você mais espera, que são: quais os tributos que uma pessoa jurídica paga? Gente, para eu chegar aqui, eu tive que te explicar passo a passo para que você pudesse entender, e eu espero que você esteja comigo, viu? Antes de tudo, para as empresas optantes do regime Simples Nacional, os impostos como imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição sobre lucro líquido, PIS, COFINS, contribuição previdenciária patronal, ICMS, ISS, forma diferente. Existe uma forma diferente dos demais, tá?
já que a maioria dos impostos no Simples, eles são aglomerados, ou seja, une-se tudo, se unifica e se paga uma única guia, tá? Lembra que eu te falei no Simples Nacional? Não vai haver a burocracia para que você possa ficar apurando cada imposto de forma individualizada e gerando várias guias. No Simples não, no Simples eles unificam 8 espécies de tributos numa única guia e você paga de forma mensal. Ponto. Esse é o Simples. O percentual que vai variar, gente, ele vai variar entre 4% e 33%. Significa que, enquanto cada tributo é calculado separadamente nos demais regimes, o lucro presumido e o lucro real, no Simples, eles são incluídos em uma única alíquota, uma única guia, tá? Mas, para os demais regimes, fica dessa seguinte forma, que eu vou te explicar agora. Se você adotar o lucro presumido ou o lucro real, tu vai ter que pagar, vai ter que recolher, a tua empresa, na verdade, vai precisar pagar o imposto de renda à pessoa jurídica. Ele tem sua base de cálculo o lucro da empresa, que pode ser real, presumido ou arbitrado. Putz, esqueci de comentar sobre o regime arbitrado. Mas, como o próprio nome diz, gente, ele é arbitrado para os casos onde as empresas já estão em processo de recuperação judicial, o que não é o caso que a gente está tratando nesse podcast. Lembra que o podcast de hoje é só para te esclarecer quais são os tributos que você vai pagar quando constituir ou abrir uma empresa, tá? Então, vamos voltar ao imposto de renda da pessoa jurídica? A alíquota do imposto, ela vai ser de 15% sobre o lucro apurado anual, acrescido dos 10% sobre o valor que exceda 20 mil mensal. Nunca esqueça esse adicional, tá? Principalmente se você estiver no presumido. Contribuição sobre o lucro líquido, a famosa CSLL. A apuração da CSLL, da pequena e média empresa, ela deve seguir sempre a forma de tributação utilizada para o cálculo do imposto de renda à pessoa jurídica, tá? Ou seja, não é possível utilizar o regime do lucro presumido para a CSLL se o imposto de renda à pessoa jurídica ele for calculado sobre o lucro real, por exemplo, tá? Como o próprio nome diz, sua base de cálculo é o lucro líquido da empresa, com a alíquota aplicada de 9% para as pessoas jurídicas. Agora eu vou tratar sobre elas, as contribuições. O PIS e a COFINS são as duas contribuições federais devidas por quem quer abrir uma empresa e está sujeita a 2 tipos de regime de incidência, tá? Cumulativo e não cumulativo. Muita calma nessa hora aqui, tá? Existem algumas teses tributárias em referência a elas, tá? Depois a gente pode até tratar em outros podcasts mais à frente. Mas para cá, lembra, a base de cálculo do PIS e da COFINS no regime cumulativo é a soma das receitas. Gente, receita originada da atividade empresarial. Receita como venda, prestação de serviço. As alíquotas, elas são aplicáveis 0,65% a título de PIS e 3% a título de COFINS. Já a base de cálculo do PIS e da COFINS no regime não cumulativo é a totalidade da receita obtida pela empresa, tá? Agora, importante, independentemente da denominação recebida, as alíquotas aplicáveis nesse regime aqui, do não cumulativo, elas são 1,65% e 7,6%. 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS. Agora, tem também o imposto sobre os produtos industrializados. Caso a empresa atue no ramo da indústria, ela deverá fazer o recolhimento do IPI, sabe? Esse imposto é sempre devido, tá, gente? Sobre o total da saída de produto industrializado. Agora lembra, total da saída. A apuração ela é feita mensalmente e as alíquotas variam de acordo com os produtos listados na tabela do IPI, tá?
Isso aí eu já te faço o convite para te fazer uma pesquisa na legislação do próprio IPI para saber qual a alíquota que vai incidir ali. Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o famoso ICMS. Caso a empresa atue no ramo da indústria, comércio ou prestação de serviço de transporte ou comunicação, sempre vai ser devido ao ICMS, tá? A base de cálculo desse imposto é o valor total da operação. Nele, sempre lembre de incluir o valor do frete e das despesas acessórias. Agora, muito importante, se liga, as alíquotas do ICMS, elas variam conforme o tipo de operação realizada, viu? O estado de origem da mercadoria ou serviço, bem como aquele estado de destino. Agora, o imposto sobre serviços. Gente, aqui eu estou falando sobre o ISS. Caso a empresa seja prestadora de serviço, tem que ficar muito atenta, porque a alíquota do ISS ela pode variar entre 2% a 5%. Tá? Agora, por fim, a contribuição previdenciária patronal, a famosa CPP. Ela é calculada sobre o valor da folha de pagamento e ela tem um percentual fixo de 20%. Agora, muita calma nessa hora. Isso não vale para as empresas optantes do Simples Nacional, tá? Porque no Simples Nacional, a CPP ela é variável. Agora, já que eu terminei de falar sobre os tributos para vocês, é necessário que eu tenha que te alertar, na verdade. Você precisa ter em mente, antes de constituir uma empresa, antes de dar um nascimento, conferir o nascimento de uma pessoa jurídica, você precisa ter o conhecimento que, além do pagamento dos tributos, você também vai ter alguns custos, que não são só pagamento dos impostos, tributos, não. Lembre-se que vai ter custos estruturais, como, por exemplo, a locação ou compra do imóvel, equipamentos como maquinário, móveis e utensílios, essas coisas. Mas aí você vem e fala bem assim, Ragélia, vou abrir uma empresa digital. Beleza. Só que tem um custo inicial. Por mais que o teu custo inicial ele seja reduzido, não esquece que você vai ter custo com computador, material de escritório, equipamento de informática e algum espaço físico para a realização do trabalho. Ainda que você tenha em mente um home office, lembra da energia elétrica, da água que você vai consumir, essas coisas. Isso é custo, tá? E ainda, além do custo estrutural, ainda vai ter os custos burocráticos, como, por exemplo, o pagamento de taxa. Isso é também uma espécie de tributo, mas é essencial para que você possa dar nascimento àquela pessoa jurídica, tá? Ela inclui registro de marca, regulamentação de CNPJ e o pagamento das taxas de expediente, por exemplo, tá? Sem contar os custos com recurso humano. Gente, recursos humanos, ao abrir uma empresa, nada mais é do que todos os custos que envolvem a contratação de pessoal está ligado aos recursos humanos, pagamento de direito trabalhista, regulamentação de funcionário, como, por exemplo, assinar a carteira de empregados. Isso é custo. E o principal de tudo, os custos. E aqui eu falo que é o mais importante de tudo, gente. Custo com capital de giro, por exemplo. Esse é um dos recursos responsáveis pela prosperidade do negócio. Não existe nenhuma empresa constituída sem que haja um capital social integralizado. Integralizar capital ele é muito importante. Você precisa ter em mente isso. O capital de giro, por exemplo, ele é destinado ao pagamento daquelas contas que ainda irão ser pagas no futuro. Elas não estão sendo pagas, não existe cliente para pagar aquelas contas, mas já existe conta. Entendeu?
E agora que eu te revelei tudo que você pagará se constituir uma empresa, gente, ficou muito claro. Nossa, foi transparente. A necessidade que todos vocês precisam, todos nós, na verdade, precisamos ter em mente que abrir uma empresa, dar origem a uma empresa, ela requer o acompanhamento de profissionais gabaritados, capacitados para que possam te auxiliar. Profissional contábil e uma assessoria jurídica tributária. Já deu uma noção da quantidade de tributos que você vai pagar, da quantidade de custos que você vai ter ao abrir uma empresa? Então, o planejamento tributário aqui, ele pode ser feito tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Planejamento tributário é necessário. E é um outro tema que a gente vai tratar no futuro aqui nesse podcast, o Contribuinte Cash. Eu fico feliz em terminar esse episódio te conferindo mais conhecimento, um pouquinho a mais em direito tributário de uma forma fácil, de uma forma simples, mas que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Então, é isso. Eu te encontro no próximo episódio. Tchau!